Os 15 sinais. Uma passagem no Talmud que relaciona 15 sinais claros da geração na qual o filho, isto é, o descendente de David, virá. Baseado no livro Os Dias Estão Chegando, de Ezriel Tauber. É verdade, anteriormente, uma por uma, muitas dessas profecias realizaram-se em vários locais. Entretanto, não creio que tenha havido um tempo em que todos os 15 itens mencionados aqui materializaram-se todos de uma vez em escala global. A razão pela qual os profetas e sábios registraram essas profecias é precisamente para uma geração como a nossa. Enquanto cada um descreve uma ocorrência negativa, uma maldição, se o desejarem, também nos provê informações para ajudar-nos a transformar o negativo em positivo, para transformar a maldição em bênção. Cada uma das 15 previsões talmúdicas nos dá uma pista de como sobreviver e até ter sucesso neste tempo conhecido como Ikvesa de Meshihá, os passos do Mashiach. Irei traduzir cada uma e discuti-las brevemente. Primeira, Hutzpah. O primeiro sinal, como diz o Talmud, é Hutzpah Yazge. A insolência irá proliferar. Não é necessário comentar sobre isso, pois é óbvio, e não é problema de apenas alguns adolescentes revoltados, e está no pior dos níveis. Vejam a política, por exemplo. Todos sabem que os políticos fazem promessas que nunca irão cumprir. Eles mesmos sabem que estão mentindo, todavia, continuam fazendo as suas promessas. De fato, como regra geral, quanto mais Hutzpah tiver, maior o político será. E por isso é que pode-se traduzir as palavras Hutzpah e Yazge como a insolência será grande. Isto é, será um sinal de grandeza. As pessoas a glorificarão até um ponto tal que para ser um líder, este sujeito precisa tê-la em abundância. Hutzpah Yazge é uma maldição de primeira grandeza e a fonte de muitas, se não todas as maldições subsequentes. Como pode ser isso? A resposta é que a Hutzpah é sinônimo de desrespeito. Quando a falta de reverência torna-se a norma, então a sociedade colapsa. As pessoas procuram ridicularizar antes de tentar entender. Elas minam as conexões com as demais pessoas e é o que cria o tecido da cooperação social. Num nível mais profundo, o desrespeito é o resultado do autocentralismo. Uma pessoa que só enxerga a si própria não consegue respeitar os outros e dar-lhes a honra devida. Hoje está entendido que os idealistas defenderão seus direitos e os direitos de outros como se fossem os seus. Todavia, é óbvio que muitos desses idealistas são charlatões e influências corrompedoras. Como pode ser então que sejam tão determinados a defender os direitos das pessoas? A resposta é que o direito é algo que a outra pessoa nos deve. Por outro lado, uma obrigação é algo que devemos ao outro. O ênfase nos direitos, enquanto apenas falando para promover as obrigações, é o sintoma do autocentralismo. As pessoas começam começando, exigindo seus direitos antes de iniciar a dar, antes de cumprirem suas obrigações para com os demais. A Torá consiste em mandamentos dados a nós por Deus. Muitos perguntam, por que Deus publicou suas vontades como mandamentos? Por que não podia dar-me a oportunidade de cumprir sua vontade voluntariamente? Uma das respostas básicas é: um mandamento é uma obrigação dada a nós por Deus.
Quando nos orientamos a realizar nossas obrigações, então a outra pessoa automaticamente receberá seus direitos. E quando todos cumprem suas obrigações, todos recebem seus direitos. Por outro lado, quando exigimos despudoradamente os nossos direitos, então toda a base para a cooperação entra em colapso. E quando todos exigem seus direitos, ninguém sente que recebeu nada. É por isso que a chutzpah, a arrogante demonstração de egoísmo, é a causa de tantos males. A longo prazo, a única solução é nos concentrarmos completamente em nossas obrigações e confortamo-nos com a consciência que o juiz do mundo enxerga tudo. No final, mesmo nesta vida, mais comumente do que parece ser, a justiça prevalece. De qualquer forma, o câncer pode ser revertido apenas se existirem ao mesmo tempo células sadias. Mesmo a partir de uma única célula, a doença pode ser revertida no final. Como eu disse, todas as maldições podem tornar-se bênçãos. Como então pode a chutzpah yasgeh tornar-se uma bênção? A resposta é que o mesmo espírito insolente pode ser utilizado contra a insolência. 50 anos atrás, os judeus foram insolentes em sua rebelião contra os valores da Torá. Hoje, os judeus estão começando a retornar para o estilo de vida da Torá, e apesar da oposição dos demais, essas pessoas não temem parecer judeus, falarem disso e viver com a obrigação e a fé. Isto aprisiona a chutzpah.